Bem-vindos a mais um Acirpcast, a voz de quem produz. Olá, Cezinha. Olá, tudo Aninha, bem? tudo jóia? E hoje a gente está com uma super convidada, né? A gente já estava conversando, eu já estou adorando Sim. o papo e quero conhecê-la, assim. A nossa querida Paola, da Luvetro, que foi nossa premiada do prêmio de indústria da Acirp. Então, estou muito feliz. Eu quero falar agora para todo mundo, eu já falei isso para ela, que eu fiquei impressionada com o relatório que nós recebemos da Aluvetro. E eu fiquei muito impressionada com toda a capacidade, como eles são organizados. Então, super parabéns. Obrigada. Super parabéns. Já Muito começo obrigada. o programa te dando os parabéns e falando que eu fiquei muito feliz em conhecer, que eu não conhecia. E hoje eu quero te conhecer também, conhecer toda Vamos a lá. história, todo o legado de vocês. É um prazer ter você aqui, a vencedora da categoria Indústria. Eu lembro que no dia do prêmio eu te cumprimentei, falei que Sim, justamente o que a Aninha falou, que a qualidade dos materiais estava impressionante, né? Impressionou a gente. E eu acredito que o prêmio Indústria, né, Ana, está em boas mãos esse ano. E eu Então, tenho conhecer certeza. um pouco da sua trajetória aí, da sua história. E a primeira, bom, começando um pouquinho, eu li aqui que vocês começaram em 2008. isso. 2008, vocês estão no setor imobiliário, né? Assim, vocês faz parte do nicho, né, da construção civil. Isso, construção civil. Em 2008 a gente teve uma grande crise, né, nessa área, inclusive, né? E a gente fala, né, Ana, que o pessoal olha justamente para o PIB quando o PIB vai cair, né? Tipo, olha os 2% que caem, mas esquece que tem 98% de atividade ali, né? Que não E- para, né? Não para. E como foi para vocês começar nesse ano desafiante? Nós não tivemos muita escolha, tá? Eu acho que nós somos uma empresa familiar, né? Então, não foi uma coisa planejada. Vamos sentar aqui, vamos bolar uma estratégia para esse momento de crise. Não. Aconteceu. Não foi assim. Gostaria que tivesse sido, né? Eu acho que é Com planejamento esperado, estratégico, né? já tudo organizado para Sim, 5, 10, 15 imagina, anos. não tinha nada disso. Então, logo que eu me formei, eu tinha um trabalho, uma agência, né? Sou comunicadora social, me formei na Unilago em 2005. No último ano, a gente já montou uma agência ali entre os nossos amigos que faziam parte do nosso TCC. Recebíamos algumas demandas, então decidimos empreender. Também não foi nada muito planejado, nós fomos levados por esse caminho, né? Depois de mais ou menos 2 anos e meio, eu entendi que aquilo não era o que eu queria. Eu não consegui me encaixar em nenhum setor de uma agência. Não sei, acho que um pouco por conta da idade, né? Ainda estava Quantos anos você tentando... tinha? 22, 21. Muito jovem. Tá. Mais ou menos. É difícil também, né? É. Parece que a conta não vai batendo, mas era mais ou menos isso. Então, eu tava meio perdida, né? E aí, meu pai me convidou. Ele me Convocou. recrutou. Obrigou. Ele me recrutou e falou, preciso de você. Ele já tinha uma indústria de esquadrias. Ele tem mais de 40 anos de know-how nesse mercado, né? Trabalhou em multinacional. Ele tem muito know-how, E a secretária dele ele passou em um concurso público e ele precisava de alguém para ajudá-lo. Eu falei, tá bom, né? Saí da agência, preciso fazer uma grana para continuar meus objetivos, que eram 0, porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas eu Adoro. precisava de dinheiro, como todo mundo precisa. E fui. E ali eu fiquei apaixonada por como funcionavam os processos, né? Uma indústria de transformação. Você pegar uma barra de 6 metros e ver aquilo sair lá no final, um Uma produto, arte. uma janela, uma porta, uma coisa tangível, uma coisa que a pessoa vai usar todos os dias, né? E eu me apaixonei por aquilo. Depois de mais ou menos 6 meses, meu pai já não estava muito feliz com a sociedade e muito chateado. Meu irmão já trabalhava com ele. Meu irmão é mais novo, mas meu irmão já tinha pelo menos 2 anos de empresa. E aí nós sentamos e meu pai falou assim, olha, eu não aguento mais, eu não quero mais. E aí eu e meu irmão falamos, tudo bem, então vamos juntos, né? Porque o que nós vamos fazer? Começar do zero, onde? O quê? Né? Não tinha grana, não tinha nada, então tínhamos que fazer. E aí fomos juntos. E assim nasceu a Luvetro, na sala da nossa casa. Não tínhamos barracão, não tínhamos nada. Nós tínhamos o meu pai, que é nosso diretor técnico, eu e meu irmão, e só. E um computador. Vocês faziam terceirizado no começo. O primeiro
trabalho que nós fizemos, meu pai tinha um produto de um banco que chama PIC. E era R$ 1.500. Era o que tinha lá, R$ 1.500. Ai, o que nós vamos fazer com R$ 1.500? Nós vamos comprar em matéria-prima. E aí compramos uma matéria-prima que chama Contramarco, são perfis para fazer o primeiro processo das janelas, né? Como se fosse o batente de madeira das portas. Compramos R$ 1.500 disso e era bastante coisa. Hoje não é nada, né? Mas naquela época era bastante coisa. E aí começamos a terceirizar essa produção. Só que muito rápido a gente precisou montar a fábrica, porque apesar da crise, né, aqueles 98% que estão girando, estavam girando. Né? Talvez, eu não conhecia o mercado antes, podia ter sido muito melhor, mas naquele momento supriu todas as nossas necessidades. Tanto que a gente precisou correr para fazer a fábrica. E aí tudo começou de verdade. Mudamos para um barracão, contratamos pessoas, e aí começamos a trabalhar. E aí, é o mesmo barracão que vocês estão hoje, não? Não. Nós mudamos uma vez, esse que era bem pequenininho, tinha 300 e poucos metros, que não tinha fábrica, era só estoque. Aí mudamos para o que nós estamos hoje, que tem 800 metros, e nós temos um outro que é só estoque. E agora, a partir de janeiro do ano que vem, nós estamos indo para um maior, tem 1.500 metros mais ou menos, é mais que o dobro do que a gente tem hoje, para deixar tudo junto. Ah, entendi. Nossa. E a gente tá falando de quanto tempo? 5 vezes maior do que o primeiro barracão. 15 anos. 15 anos. 15 anos de empresa. 15 anos. Esse ano a gente debutou. E hoje com quantos anos. Colaboradores? 40. Nossa. 40. Isso que eu acho lindo, assim, no empreendedorismo, porque começa com um sonho na sala de casa aí com 3 pessoas, hoje 40 depende, né, Ana? 40 famílias que depende, 40 pessoas que pegam seu sustento, Sim. Né? Enfim. Ô, Paola, você começou falando, né, da sua experiência com a empresa, com a agência, com os amigos da faculdade, do TCC, e que naquele momento, quando você decidiu sair da agência, você falou, meu olho não brilha, não é isso que eu quero. E quando seu pai sentou com vocês na sala de casa, da casa de vocês, você e seu irmão, e propôs isso, naquele momento seu olho brilhou? Brilhou muito, porque na verdade foi o contrário, né? Porque foi a gente que ele o brilho dele que já tinha apagado. Apagado. Tá. Né? Então nós falamos, não, ele é muito competente, não tinha como. Né? Então foi uma coisa que partiu sua e do seu irmão, que não, vocês nós vamos juntos. Vamos fazer dar certo. Vai funcionar. A gente sabe o que fazer, nós sabemos como fazer. Juntos vai ser melhor. E aí foi isso. E aí vem aquela pergunta, né? Tradicional de empresa familiar. E como que é trabalhar todo mundo junto? Pai, irmão, como que funciona essa dinâmica? Olha, eu acho que o grande desafio, são muitos, né? Mas eu acho que é profissionalizar, né? É você sair do campo familiar quando tem que sair. Então, dentro da empresa, tem que ficar muito claro que é o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Não dá para ficar guardando ressentimentos. Né? Vocês conseguem separar bem isso? Acho que 98% do tempo, porque tem 2% do tempo que você fala... É desafiante mesmo, É muito desafiante. E assim... Uma empresa familiar que nasce como a nossa nasceu, sem uma estrutura, sem um planejamento efetivo, você vem agregando mais coisas, né? Então, assim, somos nós 3, mas eu tenho outras pessoas da família que também trabalham conosco e estão conosco há muito tempo. Né? Então, entre nós, eu digo que é mais fácil até eu, meu pai e meu irmão, porque a gente pode ter uma discussão aqui daqui 5 minutos. Gente, meu pai e meu irmão... Né? Tá tudo bem. Agora, quando tem outros agentes, é um pouco mais delicado. E isso foi uma virada de chave, eu acredito, para mim, e eu vejo que para a empresa também, quando a gente conseguiu separar isso. Porque tinha momentos muito lá atrás, né? Essas pessoas estão conosco já há mais de 10 anos. Praticamente também. Desde o início. Sim, são nossas gerentes, né? É a minha administradora de contratos. Então, são cargos importantes, que precisa ter um approach ali, a gente tem que estar o tempo todo junto, e era delicado. E hoje não é mais delicado, porque essas pessoas também entenderam, viraram essa chave também, sabe? Não, aqui é profissional, vamos fazer junto e tudo mais. Então, eu acho que hoje
tá tudo estabilizado, eu diria. Mas é um processo, né? Sim, acho que tudo né? Mas funciona, tá dando tudo certo. E a gente tá junto o tempo todo, né? Trabalhando, no fim de semana a gente se encontra, aí vai viajar também, viaja junto. Então, a gente tá sempre junto. São super unidos. São. Excelente. Vocês são você e seu irmão ou tem mais irmãos? Só nós dois. Ah, tá. 100% da família, então. Pois Só a é, mãe isso que não também tá. é um risco, né? Sua mãe não tá. Minha mãe não. Não. Minha mãe não. Ah, legal. Estão todos os ovos na mesma cestinha, né? Tem que cuidar bem dessa cestinha. Ah, mas agora você está grande, né? É. No começo foi já que você tocou nesse assunto, quais foram os desafios do começo aí, do início? Assim, qual o primeiro grande baque que deu medo em vocês, assim, se é que teve algum? Muitos. Gente, eu acho que Empreender, o né? empresário que não tem medo tá sendo empresário errado. Ou eu que tô muito errada. Porque assim, a gente sente medo e ansiedade o tempo todo. Porque o mercado muda muito. Você tem que acompanhar, né? Você tem que estar se atualizar do contexto de tudo. Eu vi uma palestra esses dias da Dani Brandi. E ela começou falando isso, né? Você tem que se atualizar do contexto. Só que isso muda toda hora. Então, o tempo todo você tem que estar se atualizando. E aí, eu acho que o maior desafio foi a gente entender em qual nicho a gente ia se encaixar para poder organizar nossa produção daquela forma. Eu e o meu irmão, a gente era muito jovem, então tinha um preconceito quando a gente ia vender uma obra, por exemplo, o cliente ficar meio... Vou dar meu dinheiro para esses carinhas aí. Muito jovens. Então, no começo foi isso, mas eu acho que a gente... o meu pai segurou muita gente, né? Porque todo mundo conhecia, ele tinha já muitos contatos. Então, essa inserção da gente no mercado foi... Você começou como vendedora, não como vendedora, mas você fazia o comercial da empresa ali no começo. Até hoje eu faço. Até hoje. Sim. Eu ia perguntar justamente isso, a sua Quais caminhada, são as divisões, né, dos três? O que você falou que é interessante, né, que vocês começaram a ficar tudo bem, a questão familiar, porque vocês têm bem separado. Hoje, o que cada um cuida? Eu faço... Os três atuam no comercial, tá? Então, os três fazem vendas ali. Mas o Paulo, meu pai, ele é o nosso diretor técnico, então todas as aprovações de qualquer produto e projeto passa por ele, né? Porque é um cara que entende muito de norma, enfim, tudo isso. O meu irmão cuida mais da produção, né, dessa organização da produção, e eu fico com os processos administrativos. Eu gosto muito de processo, então eu dou pitaco também na produção, e o comercial com os três. E financeiro você cuida? Financeira, a gente tem uma gerente financeira, mas a gente fica ali também, né, por trás. Mas a gente separa um pouco para poder focar no que precisa focar, né? Sim. Mas quando a empresa começou, nós tínhamos uma Honda Bis. E aí, eu e meu irmão, a gente entrava nos condomínios, eu e ele, para fazer prospecção de obra. Hoje, a gente não precisa fazer prospecção de obra, a gente recebe essa demanda, né? Mas naquela época não tinha, nem 15 anos atrás, poucas pessoas usavam e-mail. Sim. Pelo menos por aqui. Sim. Então, era assim, era tudo muito manual. Arcaico. Então, a gente ia para os condomínios, tinha uma obra. Então, a gente anunciava, falava que ia nessa obra, e aí ia nessa obra, e depois saía visitando obra por obra. No condomínio. Fugindo dos guardinhas, porque você não pode fazer isso, você precisa ter autorização, mas a gente precisava captar a obra. Então, era isso que a gente fazia. Foi desse jeito que começou. Muitas obras a gente fechou assim. Vocês iam atrás do mestre de obra ali? Passava na frente, via a placa de quem era o arquiteto, entrava, falava com o mestre de obra, perguntava se já tinha feito algum fechamento. A gente também não era tão desorganizado, né? Assim, né? Tinha uma planilhinha com o status da obra, o telefone, mas era tudo manual. Eu ia com uma pastinha. Já era um processinho mas já era um processinho. Mas você já tinha meta diária, tipo assim, tem que visitar 15 obras hoje. Já tinha. E de fechamentos também. Não tem como, né? Senão não vai. Método, né, Ana? Já começa... Era arcaico, mas era o que tinha. E é legal isso, porque assim, Honda Bis é um método, assim, vocês hoje, assim, desfrutam de um sucesso, né? E o pessoal só vê isso, né? Assim, não vê essa trajetória que teve de... Acha que já nasceu assim. Exato. Já nasceu assim. De não saber se vai conseguir pagar folha de pagamento no outro dia, Sim. enfim.
né? De não receber para pagar a folha. Exato. Empreender é viver com risco sempre, Sempre. E eu acho que requer muita responsabilidade, né? Porque você tem responsabilidade consigo, Sim. com suas coisas, com o patrimônio que você quer ter ou com o que você tem e você quer manter, né? E com as pessoas que estão com você. O empresário, ele tem responsabilidade social. Sim. Então, é aí que vem o medo, a ansiedade. Porque, gente, são 40 pessoas hoje. E você pensa que eu não avalio isso? A responsabilidade. O que eu vou fazer? E o legal, assim, ó, para mim, assim, vocês começaram em 2008, né? Atravessaram a década de 2010 a 2020, que foi pior que, em termos de crescimento econômico, foi pior que os anos 80, que fala que é a década perdida. E estão aí, crescendo sempre, né? Sempre tem oportunidade no mercado, Sim. independente do contexto econômico. Né? Exato. Se faz a tarefa direitinho, a lição de casa direitinho, a gente vê o resultado. É isso. Né? Tem que ir procurando as brechas, né? Ô, Paula, eu queria saber o seguinte. Você, antes de começar a entrevista, estava falando um pouquinho a respeito do que você já tinha se inscrito, né? E não continuou. Verdade, Ana. E falando dessa questão da diferença da empresa. Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, assim, o que te levou ao desejo da inscrição no prêmio? Certo. E qual que é o resultado que você viu disso? O que você sentiu com a inscrição do prêmio e agora esse ano que vocês ganharam? Com a inscrição que ela desistiu, você fala, né? Do primeiro ano, né? De qual foi esse processo, né? Que você falou que você se inscreveu e aí viu que um monte de coisa vocês não tinham ainda e que daí deu aquele start de falar, precisamos melhorar algumas coisas. E depois, no próximo ano, vocês se inscreveram. Eu vou começar falando do prêmio, eu vou começar com os meus agradecimentos. Porque Por favor. Eu não tive oportunidade de agradecer publicamente as pessoas que me apoiaram, tá? Então, são 3 pessoas, assim, principais. Eu já agradeci pessoalmente, mas eu quero publicamente fazer isso, porque realmente foi muito importante. Que é a Sueli, que trabalha comigo, e foi ela que fez o book de evidências, ela que cuidou de tudo. Sem ela, com certeza, a gente não ia conseguir. Parabéns, Sueli, porque olha, o book estava incrível. Ela é incrível e ela é uma parente minha, tá? Falando daquele assunto, então foi uma virada de chave grande, assim. Então, muito obrigada, Su, foi incrível. Gilberto Mariano, né? Vice-presidente, que ficou, se inscreva, ele é meu cliente também, inscreve a empresa. Se você não ganhar, você vai receber um diagnóstico, isso vai te melhorar e tudo mais. E a Maíra também, da RBA, que é a minha amiga nossa, um exemplo, né? Ela é muito inspiradora, eu falo isso pra ela toda vez que a gente se encontra, eu falo, você é muito inspiradora. Eles venceram um ano também, né? Venceram. A RBA ganhou. Então, essas 3 pessoas, sem essas 3 pessoas, com certeza nós não ganharíamos o prêmio, porque nós não teríamos nem dado sequência na inscrição, né? E aí, eu me inscrevi porque eu queria ganhar, obviamente, eu sou competitiva mesmo. Sou assim. Não entra pra brincar. Não, tanto que a primeira vez eu desisti, né? Eu falei, não tô pronta, não vou passar vergonha, não. Perder, não. E eu queria ganhar porque eu achava que isso ia projetar a empresa comercialmente. Eu falava, não, vou fazer negócios e tudo mais. Então, foi assim. E eu descobri que é muito além disso. Muito, porque nós iniciamos lá em 2022 a inscrição. E aí, quando começou, é muita coisa, né? É uma consultoria mesmo. Eu falei isso quando falei para a Adriana, inclusive, que é uma consultoria. Profundo, é difícil de responder, mas te faz se mexer, te tira da zona de conforto. Porque você olha lá os tópicos e fala, eu tenho isso, mas isso não está formalizado, o processo não está descrito, cadê? Como que eu vou... Como que eu vou evidenciar isso? Então, o book de evidências é a coisa mais fantástica. Porque você pode falar que faz, mas cadê? Tem que mostrar, né? E então, em 2022, a gente separou, eu e a Sueli, todos os tópicos que nós não conseguíamos evidenciar. E passamos a trabalhar nesses tópicos para poder fazer o book de evidências no próximo ano. Porque eu falei, não vamos nos inscrever. Não vamos mais perder tempo tentando fazer isso. Vamos
usar o nosso tempo para melhorar isso e o ano que vem a gente vai se inscrever. Então, foi assim que a gente estruturou. E a partir disso, eu descobri que não era só ganhar o prêmio, que aquilo ia me ajudar. Então, eu esqueci um pouco o prêmio, né? E foquei no que aquilo podia me trazer de retorno. Porque aí eu comecei, mesmo sendo tão competitiva, a pensar, tudo bem se eu não ganhar e melhorar tudo isso aqui. Esse é Foi isso. Né? Foi isso. Então, assim, eu tirei, né, aquela ideia do, eu tenho que ganhar, para o vamos fazer acontecer. E aí, depois, né, fizemos tudo isso durante esse ano, 2022. Fizemos a inscrição 2023, conseguimos colocar tudo no book de evidências. Mesmo assim, mesmo tendo estruturado, foi muito trabalhoso. Não é fácil, mas ajuda demais. É uma consultoria sem custo. É incrível. É a prestação de serviço que a CIR incrível. quer oferecer para os empresários. Né? E isso, inclusive, me fez olhar mais para a associação. Porque eu não sabia... É verdade, eu não sabia que eu podia ter tantas coisas. Ô, Paola, eu fico tão feliz com a sua fala, porque é exatamente isso como associação que nós queremos. Eu falo muito isso, né? Lógico que ganhar é legal, lógico que é. É muito legal. Evidência, dá visibilidade, dá aquele gostinho, consegui, orgulho, ganhei. Né? Lógico que dá. Mas a grande questão é essa. É a gente prestar esse serviço de ajudar as empresas a crescerem e evoluírem. Então, quando eu vejo a sua fala, né? Quando eu escuto a sua fala, eu fico muito feliz, missão porque cumprida, é essa sensação de missão cumprida mesmo. E aí vendo, né, você falou assim, não, mas aí eu parei de pensar um pouquinho na questão, não ganhei, mas eu fui estruturando, porque na realidade esse é o maior ganho. Exato. Né? O maior ganho é esse. E aí quando a gente vê, né, uma empresária com esse olhar e fazendo isso, assim, pronto, deu certo, funcionou. Deu certo, funcionou. E os resultados na empresa, nessa transição? Nesse período, né? Incrível, assim, é porque alguns processos que você implementa na indústria, por exemplo, eles demoram para você enxergar um resultado. Mas muitos do prêmio, por exemplo, a gente começou a enxergar muito rápido. Então, assim, melhorou muito, muito. Gente, eu acho que eu não consigo... Eu deveria, né? Mas eu não consigo nem quantificar. Mas acho que eu vou fazer isso. Vou pegar os tópicos tudo de novo e falar o que aconteceu em cada coisa. Tem um termo que quando você melhora o processo, vai ter os de longo prazo, mas tem uns que é os ganhos iniciais ali, que é kick-in, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Off. Não, kick-win. Eu acho que é chuta e ganha. Sim. Algo assim. Que é rápido. Que é rápido, o resultado já aparece já. Pelo menos, imediato, né? Que deve ter acontecido bastante. Muito, em muitos processos. E outros que a gente está ainda enxergando agora, né? Outras coisas que a gente mudou que agora que a gente está começando a ver o resultado. Porque depois do diagnóstico, o prêmio também é isso. Ele não acaba quando você pega lá o seu diploma. Pelo contrário, né? Quando eu recebi o diagnóstico, também foi uma outra reunião, né, que aí eu sentei com a equipe toda, inclusive a Sueli, a Andréia, todo mundo, e falei, olha, estão vendo aqui onde a gente não tá legal? Tem alguns pontos aqui que a gente precisa melhorar. E aí a gente destrinchou em cada um planinho de ação. Foi coisa simples, sei lá, falando do ESG, a sustentabilidade. Nós fazíamos, mas não estava formalizado, né? Então, assim, descarte de vidro, eu sei que a pessoa que descarta o vidro, descarta no local adequado, etc. Isso a gente pesquisa, mas ele não me dava um certificado disso, não tinha uma garantia. E hoje a gente tem, porque a gente mudou isso, mudei o fornecedor. Então, esse tipo de coisa a gente ainda está trabalhando. Tem muita coisa que a gente ainda está trabalhando. Mas a gente não para, né? Isso, porque as coisas também vão mudando. O tempo todo. O tempo inteiro. O tempo todo. Então, o que precisa estar com a antena ligada, né? Pra ficar a par disso. É isso. Onde eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Quais são os processos? Nós temos um desafio também no nosso mercado, que é... As tendências e tudo, elas vão mudando muito rápido, né? Então, os profissionais, os arquitetos, eles vão te fazendo demandas. Só que a obra tem um prazo longo de execução.
Então, às vezes, quando e aí a gente vai trabalhando aquilo e fica muito bom naquilo. A gente começa a fazer, por exemplo, vou dar um exemplo de um produto nosso, um ripado, né? Que virou uma febre, todo mundo fazia muito ripado. A gente ficou muito bom em fazer ripado. E quando a gente ficou 100% fazer ripado, não é mais ripado. Agora é o muxarabi. Então tá bom, então vamos fazer. Então conversar. É isso. Então a gente está sempre em movimento e eu não acho que isso seja ruim. Né? Eu acho que eu ficaria muito incomodada de fazer todo dia a mesma coisa, naquele marasmo. Mas acho que é uma questão de perfil. Então, essas mudanças, essa velocidade cansa, mas é isso. Então, vamos novo, fazer. Né? Dá um gás novo. É isso que a gente tem. Não tem muita alternativa, né? A gente tem que fazer. Vocês três têm o mesmo perfil, não? Temos. Sim. Temos sim. Que legal. Os três. Só que é muito bom, assim, na nossa relação, que a gente se equilibra, mesmo tendo o mesmo perfil. E eu acho, talvez por isso, porque eu bato o olho no meu pai ou no meu irmão e vice-versa, e eu sei mais ou menos qual é o momento ali que ele está passando. Então, se eles estão muito agitados, muito estressados, eu posso estar também, mas eu vou lá e eles comigo. A gente vai trocando, então a gente vai mantendo esse equilíbrio, porque se os três surtarem, aí não dá. Assim, eu vejo que, assim, observo, e a gente tem teorias que falam sobre isso também, que a sociedade que dá certo é aquela que tem a mesma visão, né, de onde quer chegar e valores compartilhados, só que as habilidades são complementares, né? Que é o caso de vocês. Seu irmão é engenheiro? Não. Não? Seu pai é engenheiro? Não, também. Meu pai não. Meu pai, ele é... Nossa, ele é, eu acho que da primeira turma ele é projetista. De técnico de edificações da ETEC. Mas da ETEC que não era ETEC, né? Era lá no Filadélfo. Legal. Que legal. Que legal. Muito e tempo. o seu irmão é formado em quê? Meu irmão é educador físico. Nossa, que legal. Nunca exerceu. Saiu da faculdade, ele já trabalhava com meu pai. Mas ele é ainda esportista, joga bola, tal. Então, ele gosta dessa área, mas ele nunca exerceu. Ele sempre trabalhou. Trabalhou antes no McDonald's. Então, ficou muito bom em processos, em seguir as coisas. Disciplina. Exato. Nossa, muito que bom, legal. muito bom. Por isso que eu te digo que nada foi planejado. Uma coisa planejada. Não, vou fazer arquitetura porque o meu pai, ou vou fazer engenharia. Não. Era para ser. A gente se adaptou, né? Não é isso? Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que consegue se adaptar. Então, é isso. Que legal. Excelente. Ô, Paula, e você... Quais são as competências que você entende que são mais fortes em você? Eu acho que eu sei... Eu consigo planejar bem hoje, né? Então, eu procuro traçar estratégias e isso tem funcionado. Você é estratégica? Eu sou. Me incomoda um pouco tomada de decisão no susto. Tomo, porque precisa ser feito, né? A gente que está ali no dia a dia, tem hora que você tem que tomar decisão rápida, mas se você tem um planejamento ali, você consegue tomar essa decisão mais assertiva. Então, eu sou estratégica, assim, eu vou desenhando ali as coisas. Excelente. E como é que foi esse momento de pandemia para vocês? Nossa. Foi, acho que difícil como para todo mundo, né? Acho que não foi fácil para ninguém. A empresa já tinha 12 anos? Sim. 11. 12. Muitos 12, contratos. Muitos contratos. Muita insegurança, medo, desespero. Vocês não chegaram a fechar, caos, né? Fechamos. Só que na segunda onda, na primeira onda não. Na primeira onda, nós fechamos alguns dias, quando começou uns picos, assim, a gente começou com o quadro ficar... E você via que estava todo mundo assustado, todo mundo com medo, então a gente foi se planejando, a gente trabalhava metade, no outro dia outra metade. A gente aprendeu a fazer todas os procedimentos de limpeza, tudo aquilo, né?
Aí, na segunda onda, nós tivemos um lockdown de 15 dias. Foi. Né? Foi Você 15 lembra? Então, até o supermercado fechou nessa Que época. não podia eu nem acho. abastecer. Nada, não podia mais. nada. E aí, foi desafiador, por quê? Porque, além dos motivos óbvios, né? Eu tinha que manter minha equipe engajada. E não era engajada nos assuntos apenas da empresa. Eu precisava manter a equipe viva, com esperança de que aquilo ia passar e as coisas iam funcionar. Que ia dar certo. Então, nós tínhamos uma pequena estrutura de trabalho home office. Eu já tinha implementado isso em alguns casos, por exemplo, no administrativo, né? Porque chão de fábrica não tem o que fazer. Como, né? Então, a gente planejava, assim, por exemplo, se você tinha que ir ao médico, então você podia ir ao médico e trabalhar o resto do dia em home office. A gente tinha isso, mas de uma maneira sem muita estrutura, né? Você precisa de tecnologias para isso, senão as coisas não funcionam direito. Eu acho que ninguém estava totalmente preparado. E aí a gente precisou... Cultura, né? Exatamente. Cultura para fazer a coisa funcionar. E aí, essa questão da cultura era aquilo. Então, não era todo dia, porque eu entendia que todo dia também era maçante, mas a gente se reunia, né, online. Eu lembro que eu me trocava como se eu estivesse indo para a empresa. Então, eu fazia tudo. Eu fazia a maquiagem que eu estou acostumada a fazer, que não é nenhum absurdo, só uma coisinha e tal, e aparecia no meu vídeo como se eu estivesse na empresa. E, aos poucos, elas começaram a fazer o mesmo, as meninas do administrativo. Então, eu via que aquilo... Começado já porque morrer. não era as pessoas, num geral, os empresários também, eles não tinham medo só de morrer pela pandemia, mas o que ia acontecer com seus negócios. Então, você imagina... Morrer, de fato, também é o negócio, né? Então, imagina o colaborador. Você que tem a empresa, você está vendo seus números, você entende o que pode acontecer e tudo mais. O colaborador, ele não tem essa dimensão. Não. Então, ele está ali, ele não sabe o que vai acontecer. Isso foi muito complicado. Eu pensava muito nisso. Como que eu vou fazer para mostrar para eles que está tudo bem, na medida do possível? E mesmo sem eu saber que está tudo bem. Exatamente, mas eu preciso estar ali. Chegaram a ter uma oscilação drástica de faturamento. Tivemos porque teve um momento que ninguém queria fazer nada. Não queria fechar, não queria... Né? No comecinho, Paralisa, a gente né? fez... ficou todo mundo muito assustado, Sim. né? Sim, de não saber o que ia acontecer, né? Mas a gente não foi... Eu não tive um grande prejuízo. Não tive, porque eu tinha muitos contratos já em andamento. E isso segurou a onda. E esses dias eu até encontrei umas pautas, umas anotações, que, assim, o meu objetivo... além de fazer, né, de não deixar a empresa morrer, mas o objetivo principal era que eu não queria mandar ninguém embora. Legal. Vocês estavam com o mesmo número de colaboradores que tem hoje ou não? Não, tinha menos. Agora a gente aumentou a equipe pela demanda, né? Tá. Mas nós tínhamos, na época, coisa de, sei lá, 30 e poucos. Não era pouca gente pra gente. Sim. Né? Então, era isso. Não quero mandar ninguém embora. Como que nós vamos fazer com relação a isso? E a gente conseguiu. Não tivemos E teve bastante ninguém. surto de Covid na empresa ou não? Teve, mas eu não tive nada grave. Que bom. Não foi assim uma... Eu tive surtos, acho que piores, por exemplo, um conjuntivite. Que foi mais pessoas ao mesmo tempo. Sabe? Ali Pega ficou... todo mundo, porque né? a gente tinha muitas ações, assim, chegava, aferia a temperatura. Todo dia tinha um protocolo. E eu tá lá Tinha um curso da guardadinho. prefeitura que tinha que fazer, não tinha? Fizemos mais de uma pessoa que precisou fazer. E a gente seguia esse protocolo, porque eu realmente era muito preocupada com isso. Então, a gente conseguiu controlar bem. Você chegou a pegar? Não? Você ou seu irmão? Eu peguei o ano passado. Não peguei no surto. Peguei no final também. Eu peguei em 22, em 22, eu peguei em junho de 2022, já não tinha mais surto. Foi prestes, eu ia viajar 15 dias, fiquei com Covid. Nossa. Mas consegui, deu tudo certo. Mas foi bem no final, já tinha vacina, já tava tudo... Momento. Outro momento. Foi igual, eu fiz a cirurgia do joelho em maio, eu peguei por aí, maio, junho.
Pois Minha é. filha passou. Meu pai que me passou. Foi Eu isso. não peguei, que eu Não? saiba. Que Não bom. peguei. Fiz exame, hein? Fiz, meu Não, Deus. exame O tempo inteiro. o tempo inteiro. Tempo inteiro. Tempo inteiro. O tempo inteiro. Gastamos, sei lá se eu posso dizer gastamos, mas muita grana com exames para colaborador, porque aparecia um sintoma, exame, para Não tem ver o que vai, conversa. para poder tomar a decisão. Alguns a gente já afastava sem exame porque entendia que naquele momento tudo bem, mas tem algumas peças chaves que a gente precisa, para tomar a decisão, precisa ter certeza, né? Então a gente tinha, sei lá, acho que a gente fez convênio de exames, porque toda semana eram muitos. Foi muito difícil, né, gente? Ainda bem que Pra todo mundo, né? Eu falo pra todos os segmentos, todo pra todas mundo. as áreas. para Foi todo muito complicado. Pra todo E a mundo. questão de não saber lidar, né? De não saber o que ia acontecer, É. como e a gente nunca tinha passado por isso. sabia, né? Enfim, ninguém Nem os sabia. governantes. Quanto tempo Nada. isso vai durar? E em quanto tempo eu consigo segurar a onda? Quanto tempo... A gente não tinha nada, ficamos totalmente no escuro. Mas que bom. E daí crescendo, depois crescemos. ganhando prêmio. Conseguiu bater a meta, né? De não demitir ninguém. Não na demitimos pandemia. ninguém. Sobreviveu à pandemia. Sim, exatamente. Muito, né? É uma vitória, né? Sim, e precisa ser comemorada. Sim. Né? Precisa ser comemorada Sim, sempre. Sim. Hoje você olhando a Luvetro, quais são as principais dores e os principais desafios? Se a gente pensar na trajetória, nos 15 anos, assim, tem alguns marcos fortes que você fala, esse veio para chacoalhar. Eu acho que, sim, os marcos, as mudanças dos espaços físicos, né? Por exemplo, sair de casa, por exemplo, já foi um marco, A primeira né? mudança Quanto foi a de tempo? casa, né? Foi a de casa? Quanto tempo vocês tinham que vocês saíram? Um ano e pouquinho. Um ano e pouco. Então você ficou 1 ano e meio só terceirizando. Só Comprava e terceirizava. O que é um grande desafio, porque você Sim. não está vendo o que está sendo produzido. E vocês não tinham confiar, né? colaboradores ainda ou já Não. tinham? Não, só Não. vocês três. Só nós Comercial três. era vocês três, Nós projetista três. comercial. Projetista comercial. E eu fazia orçamento também. Então, Também de obra. orçamento É. de obra. Eu fazia isso. E aí, então, as mudanças, né? Esse ano, 2023, que nós completamos 15 anos e conseguimos o espaço que a gente queria. Já tem uns 3 anos que a gente está procurando um espaço ideal. Aí veio a pandemia, veio não sei o que e tudo mais. Então, esse também é um marco, ganhar um prêmio tão importante, essa mudança. Mas tiveram outras mudanças, assim, que marcaram. A gente passou 6 ou 7 anos da empresa produzindo. A gente trabalha com linhas homologadas, né? Então, o que é isso? São linhas que as extrusoras que fazem os perfis, você compra esses perfis para transformar. Eu não crio o perfil, eu transformo aquilo no produto. Né? Então, nós passamos o início, né, até uns 6, 7 anos da nossa vida, produzindo o mesmo produto que os meus concorrentes, que os nossos concorrentes. Mudando algumas coisas pelo know-how do Paulo, né, por esse entendimento. Então, a gente fazia coisas diferentes, mas era a mesma linha que a gente produzia. E isso era muito difícil, porque como a gente produzia a mesma linha, mas de um jeito diferente, usando outros componentes, respeitando normas, que às vezes a gente vê que não acontecia, etc., o nosso produto era mais caro. E aí a gente sempre pensava, cara, como que a gente vai mudar isso? Como que era um esforço muito grande convencer o cliente e convencer todo mundo ali que o que a gente estava fazendo era igual, mas era diferente. E aí, uma mudança que foi assim, agora vai também, foi quando a gente foi convidado para produzir um sistema que só nós poderíamos produzir. A gente tinha uma exclusividade. E aí também é aquela curva de aprendizagem, porque era uma coisa diferente e tal, mas nós topamos. Nós temos um cliente, que é um cliente nosso há muito tempo, e ele fizemos muitas empresas dele, e aí ele ia fazer a casa dele, e nós conhecemos essa linha nova, esse sistema novo, e por ter essa intimidade, né, com ele e tudo mais, chamamos e falamos, olha, nós queremos começar a produzir isso. Esses são os diferenciais, é assim que acontece e tudo mais. Você topa fazer isso com a gente? Ele falou, topa, porque ele confiava
Vocês. No nosso know-how, né? Na nossa capacidade História técnica. de vocês, sim. E aí foi a primeira obra que nós produzimos nesse sistema. E assim, é uma obra incrível, muito linda, saiu em muitos lugares, a gente fotografou. E depois que como a gente testa as coisas na indústria, no nosso caso, né? Não tem, claro que tudo que a gente produz passa por testes, mas passa por testes um produto pequeno, um protótipo, né? Nós testamos uma casa, já tinha sido prototipado, obviamente, mas testamos uma casa e não era uma coisinha qualquer, era muito grande, né? Nós temos nessa casa instalada uma porta de 32 metros de largura. Nossa! É uma coisa absurda, é Sim. muito grande. Então, assim, eu acho que também isso foi uma coisa que a gente pensou, caramba, o cara realmente confia na gente, né? Olha o que a gente está construindo. E depois que a gente produziu essa obra toda, sentamos e avaliamos tudo. Ó, aqui foi melhor e tal. Aquela, né? Estamos prontos para mudar totalmente. Não vamos mais produzir o que todo mundo produz. Agora a gente vai fazer isso aqui. E aí Saiu do Mar mudamos. Vermelho e foi pro Mar Azul. De novo. Oceano Azul. Agora, há algum tempo, começamos... Porque aí, essas linhas vão começando a abrir, a se popularizar, né? É um período, né? É um período. Então, você tem que aproveitar esse Porque período. o mercado fica... A dinâmica do mercado. Sem esquecer de planejar o que vai acontecer lá na frente. Porque aí o concorrente vê e fala, ó, beleza, esse aqui é a Exatamente. tendência, aí começa a entrar. Exatamente. Esse é o E a gente tem, diferencial. no nosso mercado, poucas barreiras para as entradas, tá? Porque com poucos equipamentos e com conhecimento que as pessoas têm, elas conseguem montar uma serralheria, né? Então, assim, a gente tem o tempo... As mídias sociais, né? Eu acho que evidenciaram isso muito. Eu recebo todo dia no meu Instagram, sei lá, mais de 10 empresas Anúncios. daqui de anúncios. Então, assim, são muitas. Então, você tem que estar preparado, né? Você se posicionar em um Buscando lugar o seu ali. diferencial, Você né? Onde você eu quero posicionou estar. um nicho de cliente que às vezes esses aí não chegam, né? Às vezes, mas eu perco também. Sim, é normal. Sim, normal. Mas também não consigo atender tudo. É. Então, tá tudo bem. Mas é isso, você aprende a fazer, você aproveita aquele momento que você tá no Mar Azul, mas já pensando lá na frente, a hora que o negócio começar a ficar sujo, o que você vai fazer? Então, é E a isso. questão do pioneirismo, né? Eu preciso estar lá na frente. Exatamente. Quando ninguém tá pensando e falando, eu já tô Exatamente. planejando isso. É o que eu sempre falo, eu falo isso em reunião com o pessoal. Não, vamos fazer uma coisa nova, a gente vai ter que aprender a fazer. E eu sempre uso. Quem corre na frente pega mais vento no rosto, mas toma água limpa. Então, é isso que nós Adoro vamos fazer. Nós vamos tomar água limpa até não ter mais jeito. E a gente vai correr de novo. E esse é o desafio, né? Porque muitas vezes, quando a gente tá lá na frente, a gente não sabe se vai dar certo ou vai dar errado. E aí tá a questão da tomada de decisão que você falou, né? Que muitas vezes eu quero planejar antes, eu quero ter mais certeza de onde eu tô pisando. E às vezes não dá muito pra gente, a gente não tem muito tempo, né? E precisa... É por isso que você tem que estar estruturado, né? Exato. Você tem que ter essas Pra nos dar informações. segurança pra isso. Eu cheguei em um momento da empresa que eu tenho... todas as informações estão ali que eu preciso. E agora eu preciso compilar essas informações para poder fazer as tomadas de decisão. Isso. Então, eu não posso ficar procurando a informação. A informação tem que estar ali rápida para eu Sim. tomar a decisão. Então, a gente está nesse processo de treinar essas pessoas que cuidam desses dados ali, para que eles estejam disponíveis no momento que a gente precisar. Instalando um BI. Está instalando um BI? Algo Ainda assim? não, mas É o é caminho. quase isso, exato. Então, agora a gente está profissionalizando a parte do PCP, temos um engenheiro de produção que traz essas informações para que a tomada de decisão, que tem que ser rápida, seja assertiva. Não pode ser eu acho, né? Sim. Tem que ter ali. Pensando na trajetória, aí você está falando de profissionalização do PCP agora, quando foi o primeiro gerente que você trouxe para a empresa, lá atrás? O primeiro gerente foi o nosso gerente de fábrica e eu não trouxe... Ele era da família, não? Não. Mas já trabalhava com o Paulo há muito tempo. Paulo, seu pai. Meu pai. Tá. E eu tenho uma coisa... No começo da empresa, me incomodava muito essa questão de ser uma empresa familiar e eu ficar falando pai e tal, né?
E eu tinha uma coisa assim, que eu sou um pouco vaidosa, né? Então eu ficava, como que as pessoas vão me respeitar se eu A fico o filhinha tempo do todo... papai. E muitas pessoas falavam, quando eu, sei lá, e precisava fazer alguma coisa e faltar do trabalho. Aí eu falava, não, gente, eu não posso ir porque eu vou trabalhar. Ah, mas você não trabalha com seu pai? Tá, mas não é isso, né? Eu não trabalho com meu sócia pai, eu dele. trabalho com o meu pai. É. Então eu passei um período grande com esse conflito, sabe? E aí eu passei a chamar ele de Paulo. Então, às vezes, eu chamo ele de Paulo, mas é ele, é meu pai. Eu conheci outra empresa que os filhos tratavam assim também, que chamava o pai pelo nome, né? Pelo menos no ambiente empresarial. Mas é bom. Eu faço assim, isso. São os combinados, Claro né? que entre a- escapa, né? Sim, mas Mas- assim, são os combinados, igual você falou, a questão, né, que eu achei ótimo, que eu também fazia muito isso, essa questão do trabalho em home office, né, Sim. de se vestir, de Adequado, se pintar-se como se estivesse indo trabalhar, para manter, inclusive, isso acho que daí nos organiza, né, além de, óbvio, dar pros colaboradores ser seu modelo, Exato. né, que daí todo mundo depois, mas assim, eu acho que é importante pra gente se É. reorganizar. Eu não sabia fazer aquilo. A gente nunca tinha E- feito. eu nunca trabalhei em Eu home acredito que mandem Exato. mensagem para nós mesmos, né? Que a gente Sim. está trabalhando, né? Sim, Não tá aqui eu ali- estou. E daí a gente é. fazer os combinados em casa, É. né? Com os filhos, com o marido, enfim. Todos Tudo combinado isso. assim, aqui eu estou, não estou em casa, né? Porque eu tô na Exatamente. sala ao lado, no quarto ao lado, né? Não dá pra me interromper. Então, aí Eu tive a uma- organização. Dentro de toda essa tragédia, né, que aconteceu, uma sorte, porque assim, o meu marido trabalha home office há 16 anos. Ah, então te Tem uma ensinou. Já E tinha ele é essa estrutura em extremamente casa. disciplinado, organizado. Ele não precisa se vestir como ele estivesse indo trabalhar, mas ele rende o mesmo. Sim, Então, eu aprendi muita coisa com ele nesse Perfeito. sentido. perfeito. E eu fiquei muito disciplinada. Eu fazia todo dia, eu tinha meu horário, tudo certinho. Porque se eu não tiver isso também... Desorganiza É. tudo, né? E a gente não consegue render. Ô, Paola, agora a gente quer saber da Paola. Paola, pessoa, o que gosta de fazer, o que incomoda. Já sabemos que faz o que yoga. faz. Eu Já faço. começou falando de yoga antes do programa. É yoga ou yoga? Eu acho que é yoga, Yoga, não sei. Eu yoga. não é que o lance da yoga já Eu tem acho bastante feia tempo. a palavra yoga. Yoga é bonito, yoga. Yoga é união. A É? minha instrutora sempre Aí, fala isso pra então, mim. Então já É. pronto, aprendeu. E eu já. passei a fazer porque eu sou muito agitada. Né? Tô aqui, ó, e eu não paro. Então, eu precisava de alguma atividade física que pudesse me deixar mais calma. Foi assim que eu comecei. Então, coisas que eu gosto. Fazer yoga, eu gosto muito. Só corrigir, eu acho yoga feia a pronúncia, não a palavra. Ah! Yoga, eu acho Você yoga... prefere yoga? Eu acho que pode falar yoga, Yoga é não tem mais bonita a problema. pronúncia. Mas eu gosto... Eu sou muito tranquila, assim, eu já fui mais... Eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar com a minha sobrinha. Não tenho filhos, então eu fico ali com ela. Com a minha família, meus amigos, muito. Mas o que eu mais gosto mesmo de fazer é viajar. Quem não gosta, Quem né? não? Quem Gosto não? muito. A Quem sensação não? de chegar em um lugar que eu nunca estive é a melhor sensação pra mim. É a que eu mais gosto, assim. É chegar em um lugar que eu nunca estive antes. Nossa, eu nunca pisei aqui. Aí eu vou observar tudo, eu vou olhar tudo. É o que eu mais Você gosto gosta de fazer. de ir mais pro lado cultural ou pro lado de badalação, tipo praia, Não, cultural. cultural? Eu Legal. sou uma rata de museu. Se tiver um museu na cidade, eu vou. Mas eu gosto de praia também. Mas dá pra unir as duas coisas. Sim. Mesmo em praia. Agora você falou a questão de cultura, eu lembrei que vocês também têm uma outra empresa, Sim. né? Que é uma franquia. Eu queria que você contasse um pouquinho. E por que o pensamento, né? A decisão em ter essa franquia com relação à Luvetro, o que você entende que isso possa Sim. somar? Sinergia, né, dos dois. Exatamente, a sinergia, se complementar aí. Nós temos a Urban Arts, né? Uma galeria de artes. É uma galeria de arte colaborativa. Então, nós temos hoje no nosso acervo... Isso aqui só vocês têm aqui em Rio Preto? Em Rio Preto, Ou- sim. O que é tá. uma arte colaborativa? O que é uma galeria de arte colaborativa? Na verdade, a Urban Arts, ela é uma franquia, né? E a primeira nasceu por isso. O CEO da Urban Arts é o André Diniz. Ele é um artista. E ele e os amigos, eles não tinham onde expor a arte deles. É muito difícil você conseguir expor em um museu, em uma galeria, é caro. Então, para quem está começando, quem estava para eles ali, eles decidiram ter a própria galeria.
né? E trazer artistas para que tivessem no acervo essas artes, né? Então, na verdade, hoje, todo mundo pode ser um artista Urban Arts. Você pode se cadastrar lá, né? Que Então, legal. o grande diferencial da Urban é que não é um banco de imagens, não é meramente um banco de imagens que você vai pegar e vai imprimir e pronto. Cada arte que é vendida ali é feito um repasse do valor para o artista, ele é remunerado por isso. Então, a gente dá voz aos artistas. Esse é o conceito da galeria, né? Então, são galerias no Brasil todo. E a ideia é porque... Bom, eu sou formada em comunicação social, publicitária, então essa questão da arte sempre amei. Faz parte da sua essência. Faz. E eu consegui aproveitar ali todo os meus contatos profissionais, né? Então, eu conseguia trabalhar com todos os arquitetos oferecendo mais um produto. Então, foi assim que aconteceu. A galeria passou por uma alteração, agora a gente mudou o formato, porque nós tínhamos uma galeria física, e agora a gente migrou para o formato online. Então, nós temos uma consultora online, e o diferencial também é isso, ela te ajuda a encontrar a arte que você quer, né? Que é mais parecida com você e tudo mais. São hoje mais de 200 mil artes dentro do acervo, então é muita coisa. É muita coisa. Não tem como falar, não gostei de nada. Tem que só ter ali a consultora te ajudando a encontrar o que você precisa. E tem uma consultora que faz esse trabalho e aqui de ajuda. 200 mil artes. Aqui vocês tinham quantos no acervo? Não consigo, hein? Mas tinha coisa física e virtual. Sim, os dois. Eu tinha o físico, né? Uma pronta entrega ali, mas tudo que está dentro do acervo virtual está disponível. Está disponível. Essa questão da consultora eu acho que é muito importante, né? Porque muita gente não tem esse olhar, né? É esse difícil. olhar de maioria, arte. É difícil. Quem não vem, né, desse mundo, muitas vezes, e aí se perde, não sabe o que é bom, o que combina. Então, mas assim, o que dá combina... certo, como dizia minha avó, o que orna. Então, né? mas a primeira coisa que a gente fala é o que combina é o que brilhar o seu olho. É a arte que você olha. Tem muito a ver com a questão do propósito que a gente tá falando da empresa. Né? Porque é algo que você vai, por exemplo, se você coloca uma arte no seu escritório, que você vai todos os dias, você vai olhar todos os dias para aquilo. Então, não importa muito se combina ou não. É claro que o que combina, você pressupõe que vem de uma harmonia e tudo mais. Sim. Mas se você gosta, se você olha para aquilo te traz boas sensações, ornou. Perfeito. Isso. Perfeito. Muito Deu bom. match. Muito bom. É isso, deu match. E no começo foi bom, assim, a parceria com os arquitetos, no sentido de trazer a Urban Incrível. Arts. Fantástico. Estreitei relacionamentos para a Aluvetro também. Então, ganha-ganha. Win-win total. Foi muito incrível. Esse período que a gente ficou com a galeria física foi muito especial. A gente fez muitos eventos. A gente homologou muitos artistas. Nós vendemos muitas artes. É muito interessante. Quantos anos? 2 anos e meio. Logo depois da pandemia. Durante. Né? Eu comecei a reforma do imóvel. Foram poucos os desafios. Eu comecei a reforma do imóvel, 15 dias de lockdown. Nossa. Foi durante a pandemia. Uma doideira. Mas passou também, né? Deu tudo certo. Você me traz muito esse negócio da inquietude, né? Dessa coisa de aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer O tempo inteiro. E que é o que você falou, né? Eu não consigo fazer algo que eu fique paradinha lá, fazendo a mesma coisa todos os dias, que não tenha nada de novo, que eu não sinta essa adrenalina do vai dar certo, não vai dar certo. Então, você é uma pessoa que você traz isso, pelo menos pra mim fica claro. E se você começou a conversa aqui, né, falando da questão do eu quero ganhar. Essa é uma pessoa que é competitiva, eu não vim aqui para brincar. E isso eu acho que é muito importante pro empreendedor, Sim. né? Pro empresário. Não que daí você vai buscar ajuda na yoga. Pra me acalmar. Preciso me equilibrar. Muita yoga, pouco café, e aí tudo funciona. Muito Mas bom. essa questão de ser competitiva e tudo mais, Sempre foi? Sempre fui. Desde Sempre criança. Sempre fui. E autoconfiante também. É uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, porque, né? Quando você tá muito
Não pode, você tem que estar... Eu cuido muito disso. De novo, o prêmio me mostrou um outro ganhar, né? Não é só o ganhar por ganhar, para estar em evidência, não é nada disso. É para melhorar. Então, é isso. E ele me trouxe também uma questão que, apesar de ser autoconfiante e tudo mais, a gente se sabota muito, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro? Não é só comigo, então. Não, normal. Porque eu olho e falo... Porque não é porque a gente ganhou o prêmio também que tá tudo certo, tá? A gente tem muita né? coisa. Essa coisa de falar assim, baixa a bola. Exatamente. Mas quando tô com uma coisa muito assim, eu falo, não, que fracasso, que tá péssimo. Aí eu lembro, não, peraí. É tão ruim. Eu ganhei um selo dourado da CIRP, eles avaliaram meus processos, é só eu parar e reorganizar. Então, essa avaliação tem que ser feita com muito cuidado, né? Eu sempre falo para eles lá, né, para os colaboradores, que errar acontece, mas a gente pode errar uma vez. E aí a gente vai avaliar isso aí, e esse erro a gente não pode cometer mais. Exato. A gente tem que corrigir isso. E vai nos servir para aprender, para melhorar. Exatamente. Você me passa uma imagem assim, de muita gestão, assim, de focada em metas, plano de ação, né? Indicadores. Indicadores. Pelo menos é isso que eu estou percebendo. É o que eu mais gosto de fazer. É para além de produzir portas e janelas. É ali, desenvolver as pessoas para que elas te tragam o que você precisa, né? Os números que você precisa, os processos e tudo mais. Fazer a porta e a janela, tá lá, é o objetivo, ok. Mas tudo que acontece até isso ficar pronto é o que mais me motiva. O sistema de produção de vocês, assim, é encomenda e vocês produzem. É puxada, né? É, puxada. 100%. Eu não tenho nem estoque. Só de matéria-prima. Nem de matéria-prima. Eu compro específico para a obra. Porque a gente trabalha personalizado. Entendi. Hoje, né? Quando a gente fala de residência. Então, tem residência que não faço nenhuma janela igual a outra. São todas de um tamanho diferente, uma tipologia diferente. Então, para eu fazer uma gestão de estoque é muito difícil, Cezinha. Então, eu tenho que ter... E para a gente chegar nesse modelo também não foi fácil. Mas é o que mais funciona para a gente, é o comprar específico. Então, tem que ter um sistema de gestão bem ajustadinho. Muito, muito ajustado. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Tá. Uma é o seguinte, o que você, Paola, como pessoa e como empresária, o que te alimenta com relação a conhecimento? Assim, se a gente pensar, a Paola que começou há 15 anos atrás, na sua própria empresa, né, como sócia fundadora, e a Paola de hoje, o que te alimentou nesse período todo aí? Nossa. Eu acho que não é só uma questão de desafio, né? É também, né? Porque a gente gosta de ser desafiado. Mas eu acho que a cada... Quem é competitivo adora, né? Funciona, essa é a chavinha. Exato. Mas eu acho que não sei se eu tive sorte, não sei te dizer. Talvez não, não vou falar que eu tive sorte, né? A gente trabalhou bastante, fez bastante coisa, mas é claro que alguns momentos aconteceram no momento certo, na hora certa. Eu tava na hora certa, no lugar certo. É a forma, a oportunidade, mas tem uma fórmula. Com você, essas coisas de teoria... Não é só prática. Teoria, não, eu tô falando... Sorte é oportunidade, mas capacidade, é uma coisa assim. Mas assim, acho que o que mais me motivou foi porque eu fui tendo sucesso nas minhas ações. E não é sucesso assim, ganhou dinheiro. Não é isso. As coisas que eu ia implementando funcionavam. Eu acho que isso que me motiva, né? E eu fiz mais uma virada de chave. Eu sempre fui estudiosa, eu gosto de estudar e tudo mais. Devia ser mais, eu até me cobro, mas gosto muito. E aí eu fiz um curso no Sebrae, é uma imersão, o Empretec. Fiz também. Pois é. E é que, de verdade, aquilo mudou a meu jeito de ver. E é uma imersão, não é? Acho mas foi semana, o primeiro... Uma semana. Semana. Uma semana, assim, né? Imersão. E aquilo mudou o meu jeito de ver.
né? Porque eu acho que até então eu estava me deixando levar pelas oportunidades que eu tinha, ia fazendo, funcionava e tudo mais. Ali me mostrou que eu tinha que tomar as rédeas e fazer o negócio funcionar de verdade. Então, Faz tempo foi que isso. você fez, não? Foi em 2014. Quase 10 quase anos. 10 anos. Bom. E Quase 10 a anos. Paola, lá, comunicadora social, recém-formada, mal imaginaria que hoje liderar 50 pessoas, Imagina. praticamente. Não, porque quando eu me formei, a gente se forma meio bicho grilo ainda, né? Você Nem não sabe queria o que quer, né? nada. Sabe o que era? Eu nem falei, porque, né? Eu falei, nem vou falar isso. Vou Por falar favor, agora. Fale. Eu queria mudar de país e trabalhar como garçonete num café e viver uma vida mais tranquila ali, sem grandes pretensões, assim. Conhecendo Queria pessoas, conhecer conhecendo pessoas. culturas Era isso, diferentes. era isso. Aí entrei na indústria. e fiquei Mochileira. ser uma mochileira, era isso. Acho que eu queria poucas responsabilidades, mas era eu acho que uma questão da idade, né? Sim. Então, E tá super coerente. pois agora Tem que ser, é né? outra coisa. E tudo bem se eu Tudo tivesse bem. seguido aquele caminho também. Não ia Seria saber como seria. outra história, Seria outra história. Possivelmente. Seria outra história. E a última pergunta... tem que colocar mais 5 por de começo. 1h02 já. E a Não. última pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Que dicas você daria para alguém que está começando uma empresa? Um negócio. Não necessariamente na indústria, mas negócio. assim, qualquer negócio. Vai. Só vai. Vai. E avalia, né? Gente, como eu contei aqui, como a gente começou, não teve um planejamento, uma estrutura. É óbvio que se você conseguir fazer isso, vai ser muito melhor. Mas não precisa, vai. talvez, para começar. Não, né? Dá não. tem que Não ir. precisa. Aproveita as oportunidades. Só vai, respira e vai. É isso. Ai, adorei. Eu também. Adorei. Você já faz 1 hora. 1h. É que eu perdi o comecinho, Paulinho. No meu tá marcando 58. Ele começa a falar pra você cortar. Ele faz questão Olha. que você corte, Paulinho. 1h02, 4 minutos. Eu perdi os 4 Em minutos. vez de ele parar, deve ter finalista pra depois perguntar, ele fala no meio pra você ter o trabalho. Senão o Paulinho não tem trabalho, né, sozinho. Pra cortar? Não precisa cortar isso, não. Lógico que Deixa precisa. Então, vou fazer o fechamento. Faz você, depois eu falo. Tá, deixa eu só me recompor aqui. Então, assim, a gente vê que a trajetória é o que Church escreveu lá. Gosto de falar, né? Uau! É sangue, suor e lágrima. Sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, eu adorei. Você também, né, Aninha? Adoramos conversar com você, Paola, vencedora do prêmio. Eu acho que a sua trajetória mostra, de fato, que a gente acredita, né, que o empreendedor é sempre o piloto da economia. Vou sempre falar isso no podcast, que é o que eu acredito mesmo, por isso que eu tô aqui na ACIRP, porque o meu propósito alinha com o da ACIRP nesse sentido, né? E uma coisa interessante que a gente vem observando é isso. Começou com um sonho de 3 pessoas e hoje tem todo um ecossistema que Exato. depende da empresa, né? Então, quantas prosperidades, quantas coisas vocês fizeram ao longo do tempo, né? Então, a gente agradece. E o principal também, deixa eu falar outra coisinha, é que o que você falou do prêmio, principalmente de olhar o questionário, estruturar a sua empresa, isso aí para nós é a nossa missão aqui no Prêmio ACIRP. É levar esse desafio para as empresas poderem olhar o prêmio, ver onde que está, olhar os quesitos, né, onde que pode melhorar e quem sabe galgar o prêmio, como foi o caso de vocês. Parabéns pela trajetória e muito obrigado, viu? Adorei. Paola, obrigada por estar aqui, obrigada pelo seu tempo, parabéns pela empresa, obrigada por nos dar essa oportunidade de conhecer a empresa, né, vendo a questão do relatório. Muito obrigada, aprendi muito com você hoje aqui. Então, compartilhe toda essa sua trajetória, todo esse conhecimento, que assim você vai estar ajudando muitos outros empresários e empresárias, que eu falo que nós, como empresários, a gente tem esse dever mesmo, e acho que esse programa foi muito para isso. Muito obrigada e parabéns. E vocês continuem nos assistindo, coloquem dicas, falem o que vocês querem ouvir. Agora a gente vai finalizar com todos os premiados para ser inspirador, como foi hoje com a Paola. E a gente aguarda até o próximo ACIRPcast, a voz de quem produz.